Neste vídeo vamos estar falando do profeta Miqueias. Ele considerou como uma pessoa que chegou depois da colheita e já não achou mais uva, não achou mais figo, os homens da terra arruinados. Vamos estar lendo alguns versículos de Miqueias 7, para nós entendermos a palavra de Deus. E está falando também dos acontecimentos da semana, vendo a mão de Deus, como tem trabalhado durante essa semana, como o Criador tem feito. O Senhor Yahushua, quando esteve na terra, os dois sistemas odiou o Senhor Yahushua. O sistema religioso e o sistema político. Porque o Senhor Yahushua se apresentou como a verdade. E os dois sistemas vivem na mentira. Quem vive na mentira odeia a verdade. Porque ele mata, ele rouba, ele destrói. Nós vamos estar falando desses acontecimentos da semana. Terremoto em Mianmar, que mata quase 3.000 pessoas. Previsão de terremoto no Japão. Olha só qual a visita que o Japão recebeu essa semana. Depois dessa visita entrou um espírito de temor lá no Japão. Eles estão prevendo um terremoto que vai matar 300.000 pessoas no Japão, entendeu? Mas olha as visitas que eles abrem as portas lá no Japão, né? Lula, sua comitiva, você entendeu? Olha quem que eles recebem. Depois dessa visita, entra lá no Japão um espírito de desespero. O Japão está desesperado, entendeu? Olha bem quem você recebe na sua casa, entendeu? Nós vamos estar falando sobre isso também nesse vídeo. Então vamos estar lendo Miqueias 7. Você vai ver que os homens bons desapareceram da terra. Nós vamos estar lendo aqui que um socorro veio do norte. 7:4. Nós vamos estar lendo aqui muitas coisas boas, né? No meio de tantas coisas ruins. Miqueias 7, versículo 7, diz que ele não separou do Senhor. Ele não separou do Deus Criador e o seu nome. Entendeu? No meio de tantos problemas, tantas lutas, mas ele não separou do Senhor. Vamos estar lendo aqui. Miqueias 7, versículo 1. Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como o rabiscos das vídimas. Não há cacho de uva para colher, nem figos temporão, e nem minha alma desejou. Esse versículo lê em várias traduções que ele se considera como uma pessoa que chegou depois da colheita. Depois que tinha colhido tudo, ele chegou. Ele não achou mantimento para suprir a sua necessidade. Ele estava se comparando a isso. Que nos seus dias aqui na terra. Olha o versículo 2. Pereceu o homem bom da terra. Pereceu os homens bons da terra. E não há entre os homens um que haja reto. Todos armam cilada para sangue. Caça cada um o seu irmão como a rede. Muito sério. Olha o versículo 3. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz
se apressa a recompensa. Né? E ele está dizendo, o juiz oprime, o príncipe oprime, quer dizer, o presidente oprime, e o juiz destrói o povo. É isso que ele está dizendo. Medita em várias traduções. Miqueias 1, versículo 3. O príncipe inquire, quer dizer, o príncipe dá as ordens, e o juiz mente nas sentenças, no julgamento, e destrói o povo. É isso que ele quis dizer aqui. E o juiz se apressa a recompensa. E o grande fala da corrupção. O assunto dos grandes é a corrupção nos dias que estão vivendo, da sua alma. E assim todos eles são perturbadores, né? Passaram a ser perturbadores. Olha aqui o 4. O melhor deles é como um espinho. Quer dizer, o melhor dele é como uma espinheira, na outra tradução, né? O melhor desses homens da terra é como uma espinheira, e o mais reto é pior do que o espinho de ponta. Vocês já imaginaram isso? O mais reto é pior do que um espinho de ponta. O mais reto entre os homens da terra. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação. Agora será a sua confusão. Vamos estar lendo esse versículo 4 em outra tradução para nós entendermos a palavra de Deus. Em outra tradução fala de um socorro que vem do norte. Vem do norte. Miqueias 7, versículo 4. Vamos ver aqui na outra tradução, para nós entendermos a palavra de Deus. Que os dias já não estavam bons nos dias de Miqueias. O profeta Miqueias diz: o melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que um espinho de ponta. Estão ouvindo? Este versículo está incluído em trecho aqui. Miqueias profetizou para o povo de Israel e Judá. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que um espinho de ponta. Veio o dia dos teus vigias, veio o teu castigo, agora será a sua confusão. Vamos ler em outra tradução. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que um espinho de ponta. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da sua punição. O melhor deles é como um espinho, e o mais reto é o pior que um espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua... Então, esse versículo tem uma tradução que diz que vem um socorro do norte. Vamos ler também aqui o versículo 5. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Olha o versículo 7. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então vocês veem que no meio de tanta maldade, tanta injustiça, ele esperou em Deus. Mas vamos lá então para os acontecimentos da semana, porque
a maldade dos homens dos nossos dias se multiplicam. E não tem como a gente que ama o semelhante ver o nosso semelhante sofrer por causa da maldade desses homens que pratica na terra. Israel continua lutando. Israel continua naquela luta. Os terroristas não cessam. Os terroristas querem acabar com Israel. É o contrário do que a palavra do nosso Deus nos ensina. Que a palavra do nosso Deus, ela nos ensina a orar para a paz de Israel. É mandamento. Mas eles, para afrontar o Criador, eles fazem ao contrário. Porque a verdade incomoda aqui na Terra. A verdade, ela incomoda o sistema religioso e a verdade incomoda o sistema político. Por que que na Santa Inquisição se matou tantos judeus? Por que que no Holocausto há perseguição sobre o povo de Israel? Por causa da verdade. Quem vive na mentira odeia a verdade. Isso, resumindo, odeia o Criador. Porque o Criador diz que Ele é a verdade. Essa semana, Japão prevê terremoto para morrer 300 mil pessoas. Estão todos assustados dentro do Japão, entendeu? Que esse terremoto que já ocorreu, diz que abalou o Japão, né? Então, os estudiosos que prevê o terremoto já estão prevendo que no Japão. Quer dizer, entrou no Japão, que é um espírito de medo. Mas olha quem que eles receberam. Olha com quem que eles sentaram para negociar essa semana, entendeu? O homem mais maligno da Terra, presidente do Brasil, e mais de 100 passeando no Japão. Você entendeu? Olha o que o Japão arrumou, entendeu? Entrou neles um espírito de medo. Eles estão assustados. Os seus estudiosos ali que prevê o terremoto, está prevendo para o Japão um grande terremoto com morte de 300 mil pessoas. Você entendeu? Então, o certo desses países era ter sabedoria. Convida pessoas boas. Convida governantes do bem. Mas parece que eles querem fazer aliança com o mal. Faz aliança com o mal, a destruição vem. Porque Deus, o Criador, é justo. É justo. Então isso é um dos acontecimentos da semana. A Europa destruída. Mas o X está lá dentro da Europa falando a verdade. Né? Que a Europa está dominada pelos globalistas. Salve-se algum país que já se livrou. Mas os globalistas estão destruindo a Europa. E o X está dentro da Europa falando a verdade. Né? Vocês estão sendo destruídos por causa dos globalistas, por causa dos comunistas, por causa desses homens que não temem a Deus, não respeita Israel e não respeita o povo. Quer dizer, o X está ali dentro falando algo. O que fizeram essa semana? Tacaram uma multa no X de $1 bilhão. $1 bilhão. É muito dinheiro, né? $1 bilhão. 1 milhão já é bastante dinheiro. E 1 bilhão é muito dinheiro. E o que o presidente dos Estados Unidos diz para a Europa? Que a Europa ninguém mais respeita, entendeu? Depois que abriram as portas para aqueles muçulmanos radicais, terroristas, entendeu? Estão sendo escravizados dentro do seu próprio país. E a Europa
é menor do que a nossa Amazônia. Agora que eles descobriram isso, agora que eles acordaram, mas está sendo tarde. E quem fala a verdade na Europa é punido. E o X punido com $1 bilhão. Entendeu? Mas o que o presidente dos Estados Unidos diz? Se vocês punir o X, eu vou sair da OTAN. E eu saindo da OTAN, vocês vão virar Rússia. Olha que recado. Se eu sair da OTAN, vocês vão virar Rússia. Quem que é a OTAN? É o Tratado de Paz ali, é a organização que investe em guerra, em aviões, em bombas, em drones. Os Estados Unidos banca a OTAN com 80% do dinheiro, entendeu? Vocês vão querer, se vocês multar o X, vocês vão virar Rússia, entendeu? E se os Estados Unidos virar as costas para vocês, vocês vão virar Rússia, entendeu? Então, esse vídeo é para esclarecer coisas que a imprensa não traz. A imprensa é tão maligna que ela é paga para mentir para o povo, enganar o povo, entendeu? Fazer o povo permanecer na miséria. Mas aqui não, aqui nós temos que trazer a verdade. Temos que trazer a verdade para o povo. O Lula, essa semana, foi desmascarado até pelos índios. Que nunca morreu tanto índio como está morrendo agora. Nunca se queimou tanta floresta como tem sido nos últimos anos, né? Nos últimos 2 anos, se 440% a mais as queimadas aumentou neste governo, entendeu? Quer dizer, é o governo da mentira, é um governo maligno. O dinheiro do Brasil tem 2 caminhos. Um caminho é para dar para os artistas demônios, né? Os artistas que faz pacto com o diabo, eles ganham, fora os seus shows, eles ganham da lei Rouanet. Eles ganham para mentir e para enganar o povo nos seus shows. O povo está sendo enganado. O povo que trabalha está sendo martirizado, torturado. É isso que está acontecendo. E a segunda parte do dinheiro é para comprar deputados e senadores ladrões para votar contra o povo. Você entendeu? O que é injustiça nós temos que falar, porque é injustiça. Porque nós buscamos um Deus de justiça. Então, o que é injustiça nós temos que denunciar. Então, é isso que está acontecendo. Fica com esta palavra, busca sempre o conhecimento do Criador e saiba, por causa desses homens malignos que mata, rouba e destrói, nós sofremos, porque nós vemos o nosso semelhante perecer. Como que é o mandamento que nós temos do nosso Deus? Para nós amar Ele sobre todas as coisas e amar o nosso semelhante como a nós mesmos. E qual que é a base nisso? A base nisso é o Senhor Yahushua. Nos seus dias que viveu aqui na terra, ele foi odiado pelos 2 sistemas. E nós não somos diferentes. O sistema religioso, o sistema político odeia a verdade. E quando eles odeiam a verdade, estão odiando o nosso Criador, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém.